graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, nós no nosso último encontro estivemos observando no capítulo 1 os versículos de números 1 até 15 e hoje vamos dar início ao versículo de número 16. Convido a ler junto comigo Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Encontramos assim na leitura: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus por mais uma vez estarmos aqui unidos estudando a tua palavra. Te agradecemos e pedimos que o Senhor venha falar agora aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Querido ouvinte, essa passagem das Escrituras que acabamos de ler é, sem dúvida, uma passagem de extrema importância para a vida cristã. Quando Paulo começa dizendo no versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, qual a razão que levou Paulo a dizer que não se envergonhava do Evangelho? Vamos analisar. Paulo já havia pregado o Evangelho por praticamente todo o mundo conhecido na época, onde havia fronteiras, onde havia pessoas, onde havia províncias. Paulo lá estava entrando e divulgando o Evangelho. Seu desejo era conhecer agora os irmãos de Roma e então ir à Espanha. A Espanha era a extremidade do mundo conhecido naquela época. E Paulo, quando escreve ao grupo de irmãos que está em Roma, não podemos esquecer que Roma é a capital do mundo da época, então Paulo diz a eles: eu não me envergonho do Evangelho. Houve uma ocasião em que Paulo esteve em Atenas, na Grécia, e ali nós encontramos uma das razões de Paulo dizer que não se envergonha do Evangelho. Pois ele chegou no local ali onde pessoas, filósofos, homens conhecidos, que dissertavam sobre tudo aquilo que era conhecido, da ciência e tudo mais, e Paulo então chega para falar de um Deus vivo, um Deus único. Aquelas pessoas, quando ouviram falar de um Deus, um Jesus que ressuscitou dos mortos, disseram: vamos falar sobre isso em outra ocasião, deixa isso para lá, não vamos falar sobre isso hoje. Zombaria. A mensagem do Evangelho, geralmente, ela causa nas pessoas que não têm esse compromisso com Deus, causa zombaria. Isso não é de hoje, isso não é coisa moderna, isso já acontecia na época de Paulo, acontecia antes de seu tempo e acontece hoje também. Às vezes nós vemos a sociedade evoluir e na sua evolução cada vez mais o Evangelho se torna motivo de zombaria. Qual é então, meu irmão e minha irmã, a nossa responsabilidade diante desse problema conhecido? Nós devemos anunciar a palavra do Senhor, devemos anunciar o Evangelho. Mas como fazer quando chegarmos a um ambiente em que esta palavra não é atrativa a esse ambiente? Devemos nos comportar como Paulo, que já inicia dizendo que não se envergonha do Evangelho. Mas Paulo, por que você não se envergonha do Evangelho? Ele explica: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui está uma verdade bíblica profunda, e eu quero dar ênfase a esta verdade. O Evangelho sempre foi, continua sendo e sempre será o poder de Deus.
É isso que é o Evangelho. Eu me entristeço quando eu vejo pessoas que já tiveram compromisso com Deus no passado e que ainda têm compromisso, certo compromisso com Deus hoje, estão frequentando os púlpitos da igreja, estão frequentando as mesas das salas de ensino, mas não creem mais que o Evangelho é o poder de Deus. Infelizmente tem pessoas que se comportam assim. Há pessoas que acham que a palavra pregada no púlpito já não pode mais transformar vidas. Há pessoas que acham que a mensagem lida de Deus diante da congregação já não pode mais transformar vidas. Eu não creio assim. Para mim, essa é a minha convicção, o Evangelho continua sendo o poder de Deus. E quando a palavra de Deus ela é lida, quando a palavra de Deus é aberta, então nós temos a oportunidade de levar vida às pessoas. As mesmas pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, zombam. Por que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho? Porque aquelas pessoas que hoje não recebem a Jesus, quando anunciamos, nós não podemos nos envergonhar, ainda que nos cause uma certa zombaria. Estas pessoas que zombam amanhã podem chegar a serem salvas, porque Deus é poderoso, longânimo, para levar salvação a todo aquele que crer, no tempo em que crer. Você quer um grupo mais difícil de levar a palavra do Senhor do que um grupo de universitários? É incrível como que a ideia da razão, a ideia do conhecimento causa em certas pessoas uma falsa impressão de que já sabem tudo, quando na verdade não sabem o principal. Não conhecem o autor da vida, não conhecem a Deus. E aí se apoiam em uma ciência que também ignora que tudo quanto sabe, que tudo quanto tem, vem da permissão de Deus, e assim querem se tornar criadores no lugar de criação, e passam a zombar da fé verdadeira, passam a zombar de Deus, passam a zombar do Evangelho. E muitos cristãos hoje, quando se dirigem a essas pessoas cultas, a essas pessoas que têm conhecimento, que conhecem coisas que a maioria das pessoas não conhecem, ficam com vergonha, porque essas pessoas não querem falar no nível da palavra de Deus. Para isso, elas acham que isso é coisa de igreja, é coisa de crente. Então elas querem falar acerca de coisas que até hoje a ciência não conseguiu nem definir. A ciência tem tantas coisas difíceis que estuda, que por incrível que pareça, quanto mais estudam, mais se afastam de uma convicção. E muitas pessoas hoje, até muitos cristãos, estão se enredando ao redor de tais conhecimentos e estão passando a ter vergonha do Evangelho, porque muitas vezes o Evangelho é algo simples, extremamente simples. É a comunicação de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus que cura, mas principalmente de um Deus que nos aguarda, pois um dia acabará. O palco da existência humana terá o seu último ato, o seu último espetáculo, a sua última cena. E quando esse dia chegar, não restará outro destino que não a eternidade. É por isso que não devemos nos envergonhar do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque sabia que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder para a salvação. E para a salvação de todo aquele que crer. Nós ainda teremos muitas oportunidades estudando o Evangelho, estudando a epístola de Paulo aos Romanos. Eu já ia até chamando de Evangelho, porque muitos consideram Romanos como mais um Evangelho nas Escrituras. Não estou dizendo que seja, mas acabei quase me confundindo aqui. Tamanho é o meu interesse por essa epístola. E então nós teremos muitas oportunidades de podermos estudar e analisar que a salvação ela não está restrita a um número de pessoas aos quais Deus destinou
tal salvação? Salvação está disponível para todos. A salvação é um convite antecipado. O nosso nome já estava escrito nos céus quando o convite nos foi feito. A todo aquele que creu, simplesmente nós recebemos o convite e dizemos: sim, eu quero. Porque o Espírito Santo nos capacita com a sua graça regeneradora a podermos crer e aceitar, e é por isto que a salvação está disponível a todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Porque bem sabemos que a palavra de Deus na época de Paulo, ela estava limitada a um círculo pequeno de judeus. Porém, hoje nós sabemos que em todo o mundo o Evangelho chegou. E onde o Evangelho chega e a pessoa o recebe o Salvador, que é Jesus, ali há salvação, porque é Jesus quem traz a salvação. E Paulo diz então no versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui Paulo faz um lembrete de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde já estava anunciado essa justiça, essa forma de viver de todo aquele que crê. Porque o justo, aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, ele vive pela fé. Independente das circunstâncias, independente das situações, das dificuldades, leia o contexto em Abacuque e você entenderá o que significa o justo viver pela fé. O justo vive pela fé. Fé em Deus. Quando tem dificuldades na vida financeira, quando tem dificuldades na vida familiar, quando tem dificuldades na vida profissional, porque no fundo ele aprendeu que nenhuma das situações pode determinar o curso da sua vida. Quem determina é Deus, que a qualquer momento pode intervir e mudar o curso da sua história. Nosso Deus é poderoso para nos livrar dos problemas que nos acometem. É por isso que o justo vive pela fé. E a tentação primária do inferno é nos tentar viver pela razão. Pois vivendo pela razão nós deixamos de viver pela fé. E quando o assunto é evangelho, pode ter certeza, onde começa a razão, está terminando a fé. O justo vive pela fé. Esse versículo impressionou Martinho Lutero. E através dessa impressão maravilhosa e abençoada que ele teve, ele revolucionou a igreja do século XV e as igrejas evangélicas hoje, na sua maioria, todas devem a sua existência a essa revolução que houve no século XV. Iniciado por Martinho Lutero, por João Calvino e por outros teólogos daquela época. Mas Lutero achava que para ser justificado, para ser aceito por Deus, ele tinha que fazer boas obras. E quando ele pecava e quando ele errava, ele batia em si mesmo, ele se martirizava para que pudesse sofrer, para que então pudesse ter, já que sofria no seu corpo, pudesse ter a aprovação de Deus. Que dia abençoado que ele descobriu que o justo vive pela fé. Pela fé, somos justificados pela fé. A graça de Deus que nos trouxe salvação, tudo é pela fé. A fé, aliás, não é um dom, nem meu e nem seu. A fé é um dom de Deus que nos é dada gratuitamente através de Jesus. Martinho Lutero aprendeu isso, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E nós temos que aprender isso também. O que você entende por justiça de Deus? O que significa isso? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Existem muitas pessoas que querem estabelecer formas, maneiras de serem aceitas por Deus. Elas querem criar situações, maneiras, formas de serem aprovadas por Deus. Há muitas pessoas que se julgam boas,
e por isso são aceitas no seu entendimento por Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, não se engane. A justiça de Deus é o modo de Deus, é a forma de Deus, é o plano de Deus de aceitar o ser humano. E o ser humano não pode ser aceito por nenhum outro modo diferente. Não pode ser aceito pelas suas obras, não pode ser aceito pelos seus comportamentos, não pode ser aceito pelo seu modo de viver. Só pode ser aceito por Deus através de Jesus. É a única forma. E Paulo logo vai começar a dissertar acerca desse assunto. A justiça de Deus, a forma, o plano, o jeito de Deus trabalhar em nossas vidas, a forma como Deus trabalha, o modo como Deus age, tudo isso é revelado no Evangelho, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Qualquer forma de viver diferente dessa, qualquer forma de tentar se apresentar a Deus diferente da forma registrada nas Escrituras, qualquer tipo de culto prestado a Deus fora dos padrões das Escrituras, qualquer forma de se portar, independente de qual seja o meio, a razão, que não esteja pautado nas Escrituras, é imediatamente rejeitado por Deus, pois está fora da sua justiça. Nosso Deus é assim. Ele é soberano, ele decide como fazer, o que fazer, quando fazer, e a nós, que somos criaturas, cabe-nos estarmos sujeitos ao governo de Deus. E a sua justiça, a sua forma de me aceitar e de te aceitar foram plenamente estabelecidas por Deus em Jesus. Se não for por aquele sangue derramado, meu irmão, se não for por aquele sangue derramado, minha irmã, não há nenhuma esperança de salvação nem para mim e nem para você. Tenha certeza disso. Quando você for evangelizar, não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de dizer que se não for por Jesus, a pessoa já está perdida. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de dizer que a única forma de Deus nos aceitar é através de Jesus, pois a sua justiça se revela no Evangelho. Nós vamos ter várias oportunidades de falarmos sobre isso, mas não se envergonhem do Evangelho. Não se envergonhem de Jesus. Não se envergonhem da palavra de Deus, pois ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Quando você fala para uma pessoa, quando você perde a vergonha de falar, quando você com muita intrepidez anuncia o Evangelho aos corações mais duros, que parecem pedra, às vezes você não vê nenhuma transformação naquele momento, mas para sua surpresa, anos mais tarde aquela pessoa entrega a vida ao Senhor. E pode ter certeza, porque você não se envergonhou, aquela sementinha foi lançada e começou a ser germinada, e o Espírito Santo de Deus, quando você não via, estava lá molhando com água aquela plantinha, até que ela tenha germinado, crescido, e agora aquela alma se tornou uma filha ou um filho de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe da justiça de Deus. E não dialogue ou não tenha nenhuma forma de aceitar, não aceite nenhum outro princípio para a salvação. Não negocie os princípios do Evangelho. Não negocie por uma única razão. Deus não negocia os seus princípios. Deus não negocia a sua justiça. Deus não tem outra forma de salvar o ser humano que não seja através de Jesus. Se alguém pensa diferente, é uma pena, porque enquanto continuar pensando assim, não terá a salvação que Deus dá gratuitamente através de Jesus. Essa é a grande verdade.
Aqui no material que nós estamos trabalhando como base, material que eu desenvolvi para estar ensinando Romanos nas igrejas, você tem informações mais detalhadas acerca desses dois versículos. Nós temos aqui 4 páginas que falam um pouco sobre esses versículos. Só o versículo 16 dá 4 páginas. O versículo 17 já dá mais uma página e meia. Envie o seu e-mail para a editoralogosdavida@hotmail.com e você receberá gratuitamente esse material para estar aprofundando ainda mais os seus estudos. E prosseguindo, nós vamos ver agora, na sequência, nós temos aqui os versículos 18 até os versículos 32, onde nós temos um pouco mais acerca dessa introdução ou das primeiras palavras de Paulo a este grupo de irmãos que ele não conhecia e que estava em Roma. Vamos então aprender sobre esses versículos. Só que nós não vamos fazer isso agora. Nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Eu quero orar com você. Hoje eu quero terminar orando. Feche os seus olhos, olhe assim comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu nunca venha me envergonhar do Evangelho, que eu possa sempre ter a certeza de que o Evangelho é o teu poder para a salvação de todo aquele que vier a crer por meio da tua obra. Que o Senhor me dê intrepidez para estar falando da tua palavra, principalmente quando o meio for hostil ao Evangelho. E que o Senhor me ajude a nunca se envergonhar do teu Evangelho. É o que eu peço ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém.